Bom dia, brasileiro, bom dia, carioca, bom dia a todos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero fazer um discurso para eu não para ganhar seguidores, não para convencer ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero evoluir a minha oratória, eu quero evoluir a minha fala. Igual o meu irmão, que ele desenvolveu a fala dele através de ele pregando. Por isso que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pretendo fazer vídeo desde fevereiro deste ano de 2026. É isso que eu vou fazer. Então, eu não quero, você não sabe, eu sou de gaguejar, eu sou de eu dar em branco aqui na minha mente, eu faço tudo, eu esqueço as coisas, eu gaguejo tudo. Então, hoje é dia 6 de maio de 2026, às 10h35 da manhã. Eu vou contar uma história do começo, vou contar uma pequena história do começo sobre Abraão. Abraão tinha 75 anos quando estava em Harã. Ele, no local dele, Deus chamou ele, falou para ele sair da sua terra, da parentela e da casa do pai dele, e disse que prometeu que fará uma nação para ele e abençoará e agradecer o nome dele. E disse que abençoará os que abençoará os que te abençoarem e amaldiçoar os que amaldiçoarem. E Abraão obedeceu ao Senhor, saiu de Harã, ele, a sua esposa, a Ló, o sobrinho dele, que é o filho do irmão dele, e todas as pessoas que cresceram em Harã. E ele foi para uma e eles atravessaram. Não, calma aí. Eles chegaram em Canaã, e chegaram numa terra que Deus nem avisou qual terra seria. Aí eles chegaram e descobriram que era Canaã. Aí depois Abraão atravessou a terra até Siquém, até o cavalo de Moré, e Deus apareceu a ele e disse que dará a descendência para ele naquela terra que é Canaã. E Abraão edificou um altar e adorou ao Senhor e exaltou a ele que aparecera. E depois foi para o monte, amou sua tenda, e ele depois edificou um altar para o Senhor e agradecendo tudo que ele tinha dado para ele. Depois Abraão foi para o Negueb, só que Negueb era um lugar ruim, era um lugar que havia muita fome. Aí o Abraão, ele resolveu de ir para o Egito, por causa da fome que era no Negueb. E ele foi para o Egito, ao quase entrar, se aproximando, ele falou para a esposa dele, Sarai, que sabe que ela é muito bela, muito formosa e é muito bonita. E disse que os egípcios, quando virem ela, vão achar que ele é o esposo dela. Aí e matariam ele. Aí Abraão, ele decidiu a dizer que ele é o irmão dela. Ele é o irmão dela. Aí o casal entrou no Egito, ou o casal e todo mundo, do povo de Abraão, eles entraram no Egito. Aí os egípcios viram que a Sarai era uma mulher muito famosa, muito linda.
E os príncipes de Faraó, vendo, eles chegaram nela, exaltaram, elogiaram ela pela beleza que ela tinha, a beleza de rosto, cabelo, o jeito e a roupa. A roupa é larga, não roupa apertada não. É, como diz a Bíblia, é roupa pudor. E eles e levaram ela e Abrão para a casa de Faraó. E Faraó ficou com o Caçarai. Por causa do o Faraó ouvindo dizer que Abrão era o irmão dela, tratou bem ele, abençoou ele com dando boi, gados, ovelhas, cabras, jumentos, escravos e escravas. Aí Deus amaldiçoou o Faraó, enviando grande praga para ele e a sua casa dele. E Faraó questionou ao Abrão, questionou ele para ter dito que ela era a esposa dele. Se tivesse dito, e não teria tomado ele para ser a esposa dele. E Faraó ordenou os oficiais, os homens, a acompanharem Abrão e Sarai a saírem do palácio, não expulsando, porque não expulsando. Faraó e Sarai queriam sair do Egito, sair do palácio, do Faraó. E fazer um comentário aqui, o Faraó de ter dito para Abrão, se tivesse dito se tivesse falado que a Sarai é a esposa de Faraó e não teria tomado, cara, na verdade ele teria matado ele, porque ele não sabia que ia haver praga, ia rolar praga nele, na vida dele, na casa dele. Mas se o Abrão tivesse falado, ou tivesse falado a verdade, no caso, eu não sei se é verdade, se Abraão e Sarai eram irmãos, que o pessoal falam aí, da igreja aí, os teólogos falam. Se Abraão tivesse dito que ele era era esposo dela, Faraó ia matar ou ia tentar matar. Na verdade, ele ia tentar matar, só que Deus não ia permitir, porque ele havia dado a promessa para ele. E ainda mais, Abraão ia falar que ele é a esposa, que ele é o esposo dela, porque Deus ia proteger ele, livrar ele da morte, porque ele havia prometido ele uma descendência. E tinha uma promessa e ia dar um filho herdeiro para ele, para Abrão. E voltando à história, depois Abraão saiu do Egito, foram para Negueb. Ele foi para Negueb, ele que tinha ele que era rico, ele era muito rico, que tinha gado, prata e ouro. E depois foi para Negueb, uma pessoa fez uma tenda, depois fez um altar e o Abraão usou o altar para edificar o nome do Senhor, adorando e exaltando ele. E Ló, que ia também com o Abraão, também tinha rebanho. Tinha gados e tendas. Só aí Abraão foi o povo que foi atravessando uma terra, não sei se não me engano, acho que é Betel, Negueb. A terra não podia sustentar. Eu tenho certeza que é Negueb. Que lá atrás falou que Negueb é um lugar havia muita fome. Aí que não podia sustentar, eles habitavam juntos, da sorte que eles tinham muitos bens para se habitasse bem, se dasse bem naquela terra horrível. Só que houve briga entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abrão, por um motivo que eu não sei, a Bíblia não relata isso. Aqui na história a Bíblia não fala sobre o motivo da briga deles. E, no caso, entre aspas, na época habitavam os cananeus e os fariseus. E Abraão disse para Ló
que não pode haver contenda entre ele e Ló e os pastores dos dois, Abrão e Ló. E Abraão mandou para que mandou para que Ló se afastasse dele, escolher um lado. E ele disse: se for ele disse que se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Aí Ló, vendo toda a campina do Jordão, vendo que a terra era maravilhosa, que era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito e como quem vai para Zoar, ele escolheu para si, para o povo, a cidade de Campina. E partiu para o Oriente, separando ele e seu tio Abrão. Aí Abrão foi para Canaã, habitou lá. E Ló foi para a cidade de Campina. Ele foi amando sua tenda até chegar a Sodoma. Sodoma é um lugar, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Era um lugar horrível, terrível. Então, essa foi até aqui. Eu contei a história de Abraão, do começo até uma parte a história do chamado de Deus, o Egito e separação. Separação de Abraão e Ló. Ou Abrão e Ló, que depois Deus muda o nome dele de Abrão para Abrão. Perdão, mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Então, foi até aqui. Eu não quero debater com ninguém, não quero desmascarar a cara de ninguém, só estou contando a história aqui. Eu não preguei, só que eu preguei uma parte aqui sobre Faraó matar Abrão, eu preguei uma parte de uma palavra aí, uma pregação, mas eu só contei a história de Abraão, do começo. Se Deus quiser, eu vou contar a história dele no texto de: o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, guerra de 4 reis contra 5, Ló é levado cativo e Melquisedeque abençoa Abraão. Se Deus quiser, eu vou contar essa história inteira aqui. E depois, mas eu quero pretender, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Não é para ganhar visualização, para ganhar like, é para eu evoluir a minha fala. Depois, próximo vídeo eu vou fazer sobre a causa da independência do Brasil, que eu estou estudando, memorizando desde fevereiro até agora. Eu parei, porque tem muito estudo na escola aqui. Eu estudo na rede estadual, mas não vou falar qual é a escola, qual é o bairro do colégio que eu estudo, no estadual, não vou falar. Então, fico com Deus aí, boa tarde.